Mais uma vez, irmãos, eu lhe lembro que cada carta de Paulo começa de uma forma diferente no que diz respeito à sua saudação. A sua saudação, ela vai dar o tom da carta muitas vezes. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Quando Paulo escreve a Filemon, quando ele vai tratar daquela situação delicada de Onésimo, que é um escravo fugitivo, como é que Paulo começa a sua carta? Ele coloca-se como Paulo, o servo. Paulo, escravo de Cristo, que escreve em algemas. Então você percebe o tom daquela carta. O que observamos aqui nesse cabeçalho? Primeira coisa, só uma breve explicação aqui, a forma de escrever desse tempo histórico aqui era um pouco diferente da gente, tá certo? Quando a gente vai escrever uma carta para alguém, a gente começa logo com o destinatário, né? Querido João, querida Mica, se fosse escrever para essa irmã aqui do nosso devocional, nós vamos direto ao destinatário, né? No contexto da cultural aqui, primeira coisa é explicar quem é, tá certo? Então, Paulo começa a carta, segundo a convenção social, explicando quem ele é. Quem ele é? Paulo, o apóstolo. Talvez isso possa soar estranho, porque, não sei você, mas pode soar como se fosse uma carteirada, né, do apóstolo. Primeira coisa que ele vai dizer aqui é o seu título, a sua procedência. Mas veja, irmão, não julgue o nosso irmão mal. Não se trata aqui de vaidade, de orgulho, de desejo por proeminência. A grande questão é que o evangelho está sendo posto em xeque. E Paulo não pode aceitar isso. Ele vai ter que usar as suas credenciais apostólicas para mostrar como é séria essa questão. Ele é um apóstolo. E veja, ele vai esclarecer isso, né? Apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Duas coisas aqui. Primeiro, não é apóstolo da parte de homens. Ele não vem falar em nome de homem nenhum. E ele não foi feito apóstolo por intermédio de homem nenhum também. Só contextualizando aqui. Os requisitos para ser um apóstolo de Jesus Cristo é alguém que testemunhou em primeira pessoa o ministério de Cristo, que andou com Cristo e que foi chamado por Cristo. Basicamente, esses são os requisitos. Se algum apóstolo contemporâneo nos assiste nessa manhã, eu preciso lhe dizer que talvez você não atenda esses requisitos, tá certo? Paulo atendia. Ainda que ele tenha sido o último apóstolo, posterior, inclusive, porque ele conheceu Jesus depois da ressurreição, mas Jesus esteve com ele. E Jesus o comissionou. Ele não foi chamado por homens, ele não foi escolhido pelo colégio apostólico. Inclusive, Paulo inicialmente foi recebido com desconfiança pelos outros apóstolos em Jerusalém. A autoridade dele não procede de homens. Não teve mediação humana alguma, ele foi chamado pelo próprio Deus para fazer a sua obra e o seu ministério. Aqui, irmãos, Paulo lida com uma acusação que na boca miúda corria ali nos corredores e nos bastidores da igreja da Galácia. Alguns falsos mestres que entraram na igreja, depois que Paulo saiu de lá e a plantou, começaram a minar o ministério dele. Não por causa dele, mas por causa do evangelho dele. Às vezes, lideranças, elas são minadas por causa do evangelho, para que o evangelho seja posto em discreto. Foi isso que aconteceu aqui, tá certo? E esses falsos mestres, um dos argumentos que eles diziam é que Paulo tinha um evangelho diferente, uma pregação diferente, que não honrava a tradição judaica. Paulo foi influenciado por Barnabé. Era o que se dizia, né? Era como se Paulo fosse voz de Barnabé. Paulo está dizendo, eu sou voz de Deus. Quem me chamou não foi nenhum homem. Eu fui chamado por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a minha procedência. É em nome dele que eu venho até vocês, eu e todos os meus companheiros da Igreja da Galácia. A menção a todos os companheiros aqui, irmãos, tem o seguinte significado. Eu venho junto com toda a Igreja de Cristo. Esse evangelho não é meu, no sentido de que é o que eu inventei. Esse evangelho vem de Deus. Eu preciso fazer uma pergunta para você agora. Por que toda essa confusão e toda essa questão? Por que a necessidade de amarrar muito bem essa verdade, que esse evangelho vem de Deus? Meus queridos irmãos, o evangelho é rejeitado. Por isso, ele precisa ser reafirmado.
Por isso a sua autoridade divina tem que ser colocada, reafirmada. Porque às vezes parece ser bom demais para ser verdade. E é bom demais para ser verdade, mas é verdade porque vem de Deus e vem do céu. Deus é melhor do que nós somos. Eu me lembro que, em certa ocasião, pregando um evangelho para um amigo de trabalho, ele explicitou essa rejeição, que às vezes a gente não explicita, tá certo? Ele disse exatamente isso. Assim é bom demais. Quer dizer que você pode pecar, errar, fazer o mal, viver uma vida desmantelada, nas palavras dele, e depois, se você se arrepende e crê, entrega a sua vida a Jesus e você está salvo? É isso? É isso. É claro que de forma maquiavélica você não pode pensar, pecarei o quanto puder e no final da minha vida eu entrego a Cristo. Isso é um pensamento terrível de quem não entende quem é Jesus Cristo. Esse é um pensamento de quem não ama Jesus. Mas a ideia de que o pior dos pecadores pode se converter, pode ser salvo somente crendo na salvação, crendo no evangelho, é exatamente essa mensagem da boa nova que nós devemos pregar. Eu me lembro de um pregador do passado, Martin Lloyd Jones, que dizia que esse é o teste. Se alguém está ouvindo a sua mensagem e não pensa, oxente, assim é bom demais. Se não pensa desse jeito, você não está pregando de forma direita. Você não está pregando de forma correta. O evangelho é um escândalo mesmo. Deus salva pecadores somente porque ele quer, somente porque ele ama, somente porque ele é bom. Essa é a boa nova da salvação. Deus enviou pecador, Jesus, para morrer por pecadores. Como eu e como você. Ele nos amou em Cristo e nos salva. Essa é a mensagem da salvação. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.